Bom dia, meus queridos irmãos. É com alegria que neste dia 31 de julho, sexta-feira, da 17ª semana do Tempo Comum, vamos refletir o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 13, versículos de 47 a 53. O Senhor esteja com todos vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados. E diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria, e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Queridos irmãos, que evangelho maravilhoso de hoje, né? Ele vem com a certeza de que nós, discípulos, né, temos a condição necessária de ser anunciadores da palavra de Deus. A todos nós que estamos hoje ouvindo deste evangelho. E ele está alertando que falar desse Jesus, falar da sua palavra, nem sempre nós vamos ser ouvidos. Nem sempre vão dar atenção a esta palavra. E, infelizmente, aconteceu com Jesus. Por causa da sua condição simples e humilde, de vindo de uma família, né, de um pai carpinteiro, que era tido como uma profissão que não era bem abençoada, né, não tinha acesso à leitura, à educação, enfim. Eles estavam escandalizados como é que esse homem, Jesus, filho de um carpinteiro, filho de uma Maria, né, irmão de muitas pessoas simples, né, que não eram bem vistos por eles na sinagoga, como é que ele tinha tanta sabedoria? Como é que ele podia realizar tantos milagres? Como é que ele tinha esse dom, tinha esse poder que vem de Deus? Como é que poderia? Né? E Jesus disse que aquele que serve não é bem visto, até mesmo em sua família. Mas que todos têm que ficar espertos, né? Mas atenta, ficar esperto mesmo, porque se as coisas não acontecerem, é porque não acreditamos. É o que acontecia com aqueles que participavam na sinagoga. Não acreditavam em Jesus, não reconheciam ele o Filho de Deus. Diferentemente de Maria, diferentemente dos seus irmãos, né, citados aqui nesse evangelho, Tiago, José, Simão, Judas e muitos outros, né, como é que eles têm fé? Eles tinham fé. E nós? E nós temos fé nesse Jesus, acreditamos nesse Jesus, que ele realmente é o Filho de Deus, que ele tem poder de realizar as coisas, de transformar as coisas. Nós acreditamos. Amados, com certeza nós temos fé, não é verdade? Porque todas as vezes que ouvimos o Evangelho de Jesus Cristo, a gente muda um pouco. A gente muda um pouquinho de pensar, a gente fica refletindo sobre essas palavras que tocam lá no fundo da gente. Porque nós também somos movidos pelas ações, né? E procuramos mover as nossas ações segundo o Evangelho de Jesus Cristo. E que muitas vezes a gente não consegue realizar. E quando nós conseguimos, as pessoas não nos escutam, até mesmo na família, nos criticam, né, questionam, porque lá atrás as nossas ações não foram boas. Mas Jesus está mostrando que quando a gente acredita nele, a gente muda, a gente se converte. E nesta confiança, nós devemos também, pelo que nos foi dado por ele, né, por sua misericórdia, a transformação de nosso ser, uma nova oportunidade. E ele está nos dando hoje uma nova oportunidade de ser seus discípulos, né? Conforme disse o Evangelho de ontem, que quem quer fazer parte do reino tem que ser seus discípulos, tem que dar uma resposta, dizer sim. Eu creio que todos nós aqui damos sim
demos nosso sim, né, para ser seus discípulos, seguir esse mestre, ser orientado por este mestre, fazer dos nossos passos, nossos gestos, segundo as palavras desse nosso mestre Jesus. Como é maravilhoso a gente ouvir esse evangelho e sentir uma transformação, que mesmo nesse momento de dificuldade que estamos passando, né, nessa pandemia, onde as pessoas estão se distanciando umas das outras, estamos distantes de uma relação social, mas estamos próximos de uma coisa que é muito preciosa para nós, onde a igreja coloca que é a base na fé. Estamos próximos da nossa família. Eu creio que neste momento de pandemia, onde muitas vezes nós não somos escutados, Jesus nos coloca lá dentro, com a nossa família, para um diálogo mais próximo, para uma convivência mais fraterna. E também tem pessoas, né, que por causa do seu trabalho, da sua situação profissional, não pode se aproximar da família. Pense como que está o coração deles, né? Que tem que ficar afastado da convivência da família, a falta que estão fazendo este convívio, e até mesmo pensando, nossa, quando eu trabalhava, quando eu estava no meu dia a dia, na minha correria, né, chegava em minha casa, não tinha tempo para diálogo, conversa, porque estava cansado, estava nervoso com o trabalho, ou com a escola, ou qualquer uma situação, cheguei em casa, não havia diálogo, sentindo a falta da família e perceber, muitas vezes, como estava agindo, como estava a ação lá na família, onde se começa, onde se inicia, né, a nossa Santa Igreja, onde se inicia a educação da Palavra de Deus, sendo transmitida um para o outro, onde se vive um relacionamento de amor fraterno, um amor de irmão, um amor filial, um amor de sangue, mas um amor filho de Deus. Então, nesse momento que estamos passando, diferentemente da situação lá na sinagoga, onde Jesus narra o seu evangelho, onde se escandalizava pela sua situação, né, econômica, financeira, né, filho de um carpinteiro, de uma profissão que não era bem vista, né, sem cultura, né, se relacionando com pessoas que não eram bem vistas, né, haja vista os seus discípulos, né, muitos que, se fosse ao nosso olhar, não seriam dignos de falar da palavra de Deus. Mas nós podemos também aproveitar isso e voltar para nós, né, para que nós também possamos mudar a nossa vida, buscar uma conversão para ser dignos de anunciar a palavra de Deus. E para isso nós temos que fazer com o nosso mestre, né? Fazer como que fala o Evangelho, né? Cativar as pessoas pelas nossas ações. Mostrar quem nós somos pelas nossas ações. Mostrar toda a nossa educação que tivemos para hoje falarmos de Deus, buscarmos Deus com as nossas ações. E neste momento difícil estamos renovando tudo isso que na catequese filial, né? Na catequese, na família, um relacionamento de família. Olha quantas pessoas que não estavam na convivência familiar hoje estão se reconciliando, estão vivendo melhor, estão enxergando um ao outro, estão percebendo o outro, estão dando uma oportunidade não somente para si mesmo, mas para o outro na família, né? Marido e mulher, pais e mães, filhos e mães. De um modo geral, todos estão nesse relacionamento, nesta oportunidade de distanciamento social para resgatar a família. E eu creio que, pós esta pandemia, a família vai estar forte, a família vai estar restaurada, a família vai estar fortalecida e, principalmente, a família estará vivendo segundo a palavra de Deus. A família estará sendo discípula, né, desse Deus. Estará sendo discípula fiel deste Deus. Amado, vamos aproveitar, amados irmãos, e que estamos distantes da igreja, fazer da nossa família a igreja verdadeira. Resgatar na família esta igreja verdadeira. Buscar a oração, buscar a palavra de Deus, né? Buscar um objetivo futuro segundo a palavra de Deus. Enfim, renovar-se.
diante de tantas coisas velhas que estão acontecendo aí, né? Violências, descrenças, pessoas mostrando formas de se curar, formas de se mudar, coisas que não existem, preferem isso do que falar da palavra de Deus. De falar que Jesus é o único modo de nós sairmos de onde nós estamos. Vamos mudar. Nós podemos mudar, porque Jesus está conosco. Jesus está com cada um de vocês, especialmente vocês, queridas famílias, que têm entes queridos que estão com esta doença, que estão batalhando para vencer as doenças. E elas estão contando com todos nós, lá no seu leito, né, entubados, estão praticamente em coma para poder recuperar a saúde, e eles lá não podem fazer nada, mas nós podemos. A família pode, os amigos podem, os irmãos podem se unir em oração para ajudá-los. E muito mais ainda, a família pode se unir em oração para aqueles que estão lá fora se protejam. Protejam a si mesmo e protejam o outro. Ou seja, amem-se e amem os outros. É o que pede a palavra de Deus. Vamos ser dignos e merecedores do reino de Deus através de nossas ações. Ações generosas, amorosas, gerações de solidariedade, assim como o nosso Mestre nos ensina. Que Ele possa ser luz na vida de cada um de vocês. Que Ele possa ser o caminho na vida de cada um de vocês. Jesus. Que Ele conduza a vida de vocês, que Ele ilumine a vida de vocês, dando saúde, dando sabedoria, enfim, dando tudo o que é necessário para um bom relacionamento, principalmente na família, para sairmos dessa situação cheios da graça de Deus e merecedores do reino dos céus. Tenham todo um bom dia, uma boa tarde, que as sexta-feiras sejam abençoadas na vida de cada um de vocês, que sejam vividas segundo a graça de Deus.